Divisão do Isso, elevador. vamos começar agora com a divisão de elevadores, né? O pesador de carga foi uma empresa aí que a gente idealizou, né? Buscando, o pessoal até fala do nome, né? Fala, oh, pesador de carga, mas o que você vende, pesador de carga, né? Mas é só para a gente estar vendo a necessidade, no caso aí, do equipamento, né? E nessa transparência, né, que a gente tem aí, o pesador de carga não é balança. O que eu quis dizer com essa transparência? É o seguinte, quando você coloca um pesador de carga num elevador, a primeira coisa que o síndico fala, ele quer ver se o peso dele ali está correto. Então, o técnico acaba de fazer a taragem, né, a calibração do pesador de carga, e ele quer saber se o peso dele está certo. Só que assim, você tem alguns agregados, alguns conjugados mecânicos que vão interferir nessa pesagem. O melhor lugar para você estar colocando um pesador de carga, se você quiser que ele funcione como uma balança, seria dentro da cabine. Então, você faz uma sobrebase, coloca 4 células de carga, ou 6, né, dentro da cabine, coloca uma chapa, e aí sim, ele vai conseguir pesar como uma balança. Mas, quando você coloca na longarina, no cabo, embaixo da cabine, em outro ponto da cabine, você tem algumas interferências, que são cabo, contrapeso, o efeito da gravidade, você tem o desalinhamento das guias. Então, assim, você não tem uma medida correta, tá? E assim, para o elevador, você não precisa de um peso exato, você precisa limitar a carga dentro do elevador. Então, toda vez que o técnico for instalar um pesador de carga e o síndico fala, olha, não tá dando 2, 3 quilos de diferença, ou está dando 10 quilos de diferença. Ele tem que falar para o síndico, né, que aquilo ali é um limitador de carga. Ele não vai deixar passar acima da carga que suporta a cabine do elevador. Ok? Isso é uma coisa bem comum, que de vez em quando o pessoal entra... Eu falo como técnico, daí. O pessoal entra muito na cabine, o bonequinho, muitas vezes só o bonequinho, né? O bonequinho nem se mexeu. Eu digo, tá, mas não vai pesar só uma pessoa, né? Tem que ter 2, 3 para existir também uma torção. Tem toda uma questão mecânica também, né? Então, esse tipo de indicador de cabine é um indicador assim que ele se torna uma ferramenta para o síndico ficar cobrando o técnico. Então, ele falou, ó, eu entrei aqui e só acendeu um hominho, né? Tinha que acender 2, porque eu peso um pouquinho mais, né? Então, assim, a norma, o que a norma solicita? Que você tenha um indicador visual e um indicador sonoro. Nós desenvolvemos um botão que é simples de você instalar. Você vai com uma serra-copo, você faz um furo ali de 30 milímetros e coloca o indicador, que ele vai marcar como se fosse um marcador de combustível do carro, só que ele vai estar marcando ali kg. Então, toda vez que ele tocar e ele começar a acender, e vai piscar no caso, né? A pessoa vai saber que ele está com excesso de carga, tá? Então, assim, nós já tivemos até uma experiência de colocar um controlador dentro da cabine, né? Eu tenho um controlador que nós podemos colocar ele dentro da cabine, tá? Porém, o que acontece? Você cai nesse problema. A pessoa fala, olha, eu peso 80 quilos, está marcando 90, por exemplo, 85. Só que assim, não está pesando dentro da cabine, você está vendo conjugados mecânicos por fora da cabine que estão afetando na carga da cabine, tá? Então, tomar muito cuidado com isso daí. Ok? Vamos para mais uma aqui, então. Esse é o controlador que tu instala aí na cabine, no caso. Sim, esse é o nosso controlador, tá? Você tem a borneira, tá? Essa borneira, você pode sacar ela, né? Então, você pode fazer toda a fiação, ligar aqui na borneira, né? E depois você vai lá e coloca dentro do encaixe aqui do controlador.
eu consigo colocar no display o nome da empresa que estiver fazendo a instalação do conservador. Então, lá, sei lá, o conservador XY lá, eu coloco aqui o nome dele. Toda vez que ligar o controlador, vai aparecer o nome da empresa. Ou, de repente, você pode colocar o nome da obra também. Sei lá, prédio tal, rua tal. Lógico, limitando a 16 caracteres, 2 linhas de 16 caracteres, tá? E ele é fixado através de trilho, tá? Normalmente o pessoal coloca entre a longarina, tá? E eu mando, normalmente para o pessoal, eu mando o manual. Às vezes quando é a primeira venda, eu costumo colocar alguns fios aqui com uma etiqueta para facilitar o trabalho do técnico. Quando chega para ele lá, ele vai verificar, ele sabe que aquele fio tem que ligar, por exemplo, no contato, ou ele tem que ligar no fim de curso, né? Então, assim, para facilitar para o técnico, eu costumo fazer isso. Além do manual meu, que eu coloco algumas observações, né? Para ele estar ligando isso daí, tá? Mais fácil que isso é só tu ir na obra, né, Johnny? Olha, é por aí. E normalmente eu dou suporte por WhatsApp, tá? Então, já fiz vários startups aí, a gente faz uma videoconferência através do WhatsApp, né? E eu, do outro lado, fico falando, olha, aperta tal botão, isso, aperta ali, faz isso. A gente costuma dar esse direcionamento, que é bem bacana, tá? E hoje o WhatsApp, nesse ponto, também ajuda bastante, né? Eu acho que é uma ferramenta que o técnico não pode esquecer ela, viu? Ele pode esquecer a chave de fenda, alicate, mas não o celular. Eu vou te dizer que hoje em dia, com certeza, né? Sim, porque realmente, até com a gama de equipamentos que a gente tem no mercado, vamos dizer assim, o técnico hoje da multinacional, que trabalha com uma marca, até ainda é mais fácil. Mas para o técnico multimarca, tu ter N desenhos, tu ter N manuais, o celular é muito fácil, né? Muito prático para isso. Sim. Não, com certeza. Aqui já é mais a ligação dele. Isso. Aqui, na verdade, é o seguinte, muitos técnicos têm a curiosidade de saber o que tem dentro da célula de carga, né? Aqui eu fiz apenas uma transparência da seguinte forma. Nessa parte azul que você está vendo aí, né, que são essas plaquinhas, né? Uhum. Toda célula de carga, ele vai ter de 1 a 4 plaquinhas dessa daí, ou mais às vezes, né? Depende da célula. Quanto mais ela vamos dizer, uma aplicação um pouco mais complicada, você tem mais ou menos string gauge, tá? E aí é o seguinte, toda célula de carga, ela funciona como se fosse uma ponte de Wheatstone. Ela mede o desequilíbrio que ela tem. Então, aqui, por exemplo, no desenho, você tem lá 3 resistores que são conhecidos, o valor dele, e você tem um string gauge colocado aí nessa ponte. Então, o que acontece? Quando você tem uma força aonde vai dificultar a passagem de corrente e tensão pelo string gauge, você vai ter um valor aqui. Então, é isso que a célula de carga faz. Ela mede esse desequilíbrio que você tem ali, você vai fazer uma força na célula de carga, ela vai deformar esse string gauge e vai mandar mais ou menos milivolts, né, ou pacote de milivolts para o controlador. É assim que funciona um string gauge ou uma célula de carga. Uma célula de carga, um string gauge dentro de uma célula de carga. Legal? Vou te confessar, então. Não só eu, alguns colegas também, nós já pensamos em abrir para ver como é que funcionava, porque ninguém sabia. Tá a foto embaixo ali, ó. Olha, vale ouro essa informação aí, hein? Não, é legal, tá? Então, assim, vai depender muito da célula de carga, né? Então, aí é uma membrana, né? E essa membrana é bem fina mesmo, tá? É uma membrana mesmo. E aí você cola, você tem um tempo que você coloca dentro de uma autoclave, né? Para esquentar, né? Para ele colar bem, né?
e depois você faz a ligação ali de alguns, dependendo da célula, alguns componentes eletrônicos, ou simplesmente do string gauge você já liga a fiação e sai para o controlador. E assim que funciona. Ah, perfeito. Vamos lá. E Começando a falar um pouco de célula de carga, né? Então, essa é a PDC-01, é uma célula de carga onde eu posso utilizar ela é de compressão, então eu coloco em determinado ponto e coloco uma força em cima e ela mede. Então, como eu falei lá atrás, eu quero medir um peso exato dentro da cabine, eu coloco 4 células de carga desse tipo e coloco uma placa em cima. Ela vai medir essa deformação. Conforme você coloca a carga, ela vai deformar e eu consigo medir o peso em cima. Eu normalmente utilizo ela em elevador cremalheira. O elevador cremalheira, você tem ali, já foi tentado colocar célula de deformação na parte traseira, já foi tentado colocar pino e não funcionou muito bem. Eu desenvolvi junto com o pessoal da Montarte, né? E a gente chegou nesse desenho do lado direito aqui, né? Aonde você tem 2 garfos na parte de baixo, né? E você tem a cabine apoiada nesses 2 garfos, né? Aí você faz como se fosse uma mão francesa, uma adaptação aqui, e aí a célula de carga fica bem no meio, é como se fosse um sanduíche. Aí ela consegue medir, né? Aqui também é uma outra aplicação, né, onde o cliente colocou na parte de baixo da longarina, funcionou também. Esse desenho aqui é de uma empresa que fica, uma indústria, inclusive, que ela utiliza em elevadores industriais. Então, você coloca 2 células de carga aqui e você tem uma força nesse sentido aqui e ela vai estar medindo. Aí eu falei para o cliente, né, para fazer alguma coisa assim, né? Aí o que ele fez? Ele em cima lá lá na cabine, né, lá em cima, né, do elevador, ele me colocou no chão as 2 células de carga e colocou uma chapa, ele elevou a chapa e colocou os tirantes aqui. Não é tão certo, tá? O certo seria você colocar uma outra chapa aqui, parafusar essa célula de carga numa chapa e depois você colocar essa chapa de cima para prender os tirantes, tá? sim. Mas funcionou. Funcionou. Não, seria um ajuste técnico, né? Isso, foi um ajuste técnico. Funcionou muito bem. Essa é a célula de carga para a gente estar... deixa eu só mostrar a célula de carga, né? A outra, PDC-01, essa daqui, né? Tá? Aí, perfeito. PDC-01. Tá? E a outra de cabo, né? Essa aqui é de cabo. É uma célula robusta, tá? Você vê que ela tem... É bem pesada, ela deve pesar em torno de uns 2 quilos, né? Nós temos a abraçadeira, essa parte é a abraçadeira, e essa parte do meio é a célula de carga, tá? Essa parte do meio é a célula de carga, e aqui é a abraçadeira, tá? Ela também mede por deformação mecânica, e ela abraça os cabos. Ela abraçaria aí até, dependendo da bitola do cabo, já cheguei a abraçar 10 cabos de 10 milímetros. E o passo deles era bem pequeno, né? Então, não teve problema, tá? Então, assim, às vezes as pessoas me perguntam, pô, mas eu tenho 5 cabos, 7 cabos, vai servir? Depende do espaço. Se o espaço entre os cabos for 20 milímetros, 20 centímetros, tá? Daria, não teria problema, tá? Essa eu já instalei bastante dessa. Essa é bem legal. E aí você tem como os cabos têm que ficar, né? Eles têm que ficar alinhados, né? De preferência ali com a mesma distância entre eles. Tem muita gente que coloca só de um lado os cabos ou só do outro, né? Ou tudo no meio, né? O ideal é você colocar espaçado, tá? E na próxima transparência, eu acho que tem... tá.
de ponte volante. Aqui eu não coloquei. Tem alguns clientes que colocam de forma errada, tá? Às vezes coloca uma pergunta que sempre me fazem: olha, eu tenho 4 cabos, eu posso colocar só em 3? Não, não pode. Você tem que colocar em todos os cabos. Porque se você tiver um elevador de 400 quilos e cada cabo, teoricamente, suportar 100 quilos, você está colocando em 3, ele vai medir 300 quilos. Então, você tem que abraçar todos os cabos. Ok? É isso aí. E esse daqui eu utilizo a mesma célula de carga, porém, é apenas para um cabo. Eu uso em ponte volante. Pode usar também em monta-carga. Tem alguns elevadores que utilizam apenas um cabo. Então, é esse tipo de célula. Também ela é robusta, né? Você põe um cabo aqui, né? E ele vai medir também. Muito bem. E eu vi que aqui no centro dela ela tem um encaixe aqui para o cabo, né? É um rebaixo para o cabo. E isso aqui é para qualquer bitola? Até 22 milímetros, por aí, não teria problema. Não, perfeito. A ideia é deixar o cabo na parte central, né? Sim. O que mais que temos aqui? Essa era uma célula de deformação mecânica, tá? Ela é importada, essa aqui vem da Itália, né? E também ela é instalada na longarina ou em algum ponto do elevador onde você tenha algum tipo de deformação, né? Não necessariamente precisa ser na longarina, tá? Naquele caso ali, onde você tem ali o elevador sem casa de máquina, você tem um ponto ali onde deforma. Você pode colocar ali que surtiria efeito também, né? Sim. Mas tem que haver a deformação. Tem que haver a deformação. Eu coloco sempre esse desenho aqui em azul aqui, né? Para o técnico entender o seguinte: você tem lá uma longarina, né? E aí o que acontece? Quando ele sobe ou desce, né? A longarina ela tem que fazer esse movimento, né? No meio. Quando ela faz esse movimento, beleza, funciona muito bem. Só que o que acontece? Algumas longarinas têm guarda-corpo. Às vezes o pessoal, para reforçar, eles unem as longarinas, né? Colocam um eixo no meio, um parafuso no meio, e aí o que acontece? Ela fica mais robusta, porém, ela não dá uma deformação uniforme. É assim, tá? E aí acaba não funcionando. Aí vem aquilo que às vezes eu escuto muito: pesador de carga não funciona. Não é que ele não funciona. Dependendo da longarina, depende da célula de carga que você vai utilizar, tem alguns detalhes que a pessoa tem que se atentar, entendeu? Não é simplesmente, eu quero um pesador de carga e coloco o pesador de carga, entendeu? É isso. Vamos próximo. Vou pegar o próximo aqui. Aqui é do pesador. Essa é uma célula de carga que nós fabricamos, tá? O custo dela, ela está bem em conta, né? A gente tem até um kit, né? Que é essa célula de carga, um controlador e mais um botão. A gente vende a R$ 1.570, tá? Ela é para ser instalada na longarina, né? Como eu falei. Você prende ela com 2 parafusos, né? 2 parafusos. Às vezes, eu até comento para o pessoal o seguinte: você não precisa ir lá e já furar a longarina. Você pode levar 2 alicates de pressão e colocar nesses 2 pontos. Coloca num ponto lá no meio. Eu normalmente mando no meu manual, eu mando algumas sugestões de lugares que você pode estar instalando, tá? E aí você chegou naquele ponto, você colocou o alicate de pressão, prendeu ali na longarina e você faz uma calibração. Deu certo? Você só vai lá, faz o furo e coloca o parafuso, tá? Outra coisa também, o pessoal tem, eu mando o parafuso e uma porca, né? E às vezes o pessoal coloca uma arruela de pressão, né? Não precisa, tá? E outra, a arruela de pressão, ela vai interferir na pesagem. Porque como ela faz uma força, o que acontece? Ela está medindo ali 100 quilos. Se ela estiver fazendo uma força, ela vai medir 99, 98, 97, 96, ela vai decaindo, né? Então, assim, eu já mando já com o parafuso e a porca, né?
para a pessoa apertar e deixar. Ele não vai mexer mais também, né? Sim. Legal? É uma coisa que é bem comum, cara. Daqui a pouco acha ali, não vou botar o parafuso, vou botar uma arruela normal, uma arruela de pressão para ajudar, e na verdade acaba interferindo. E para descobrir isso, é difícil, hein? Eu chego para o cliente, olha, me filma, me tira uma foto aí para mim analisar, né? E às vezes não dá para ver, até que ele mostra direitinho, ela fala, olha, tira essa arruela de pressão. E assim, esse tipo de célula de carga, na minha opinião, eu acho que é o melhor tipo. Por quê? Se você colocar nos cabos, existe a desequalização dos cabos, existe a troca dos cabos, né? Às vezes ele desfia lá, você é obrigado a trocar o cabo, aí o que acontece? Você tira a célula de carga desse cabo, e aí quando você vai colocar novamente com o cabo novo, você tem que fazer uma nova equalização dos cabos ali, né? E fazer a calibração novamente, né? Entendeu? Então, assim, e o da longarina não, você não vai mexer, né? Você põe ali na longarina, tá funcionando, esquece. Tá? Então, assim, a longarina, na minha opinião, é o melhor local. Não, perfeito. Perfeito.